contribuir, cooperar com aquilo que Deus quer fazer no Nordeste. Quantos aqui são nordestinos? Eu creio que a maioria. Então nós temos autoridade, nós temos legalidade em liberar esse homem aqui no Nordeste, para que ele flua, não só funcione como gestor, mas que ele flua diante daquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Quantos concordam comigo? Então, em nome de Jesus, abençoa ele. Abra a tua boca agora como igreja unida. Abra a tua boca e libera sobre a vida do pastor Júnior. Em nome de Jesus. Céus abertos sobre esse lugar. Céus abertos sobre o Nordeste. Céus abertos sobre todo o projeto que o Senhor colocou no coração dele. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus. Céus abertos. Há de se cumprir aquilo que o Senhor já o falou, aquilo que o Senhor já escreveu, na autoridade do nome de Jesus. Nós, como comunidade evangélica Kadosh, abençoamos o teu filho, Senhor, que ele flua, que ele funcione, mas sobretudo, Deus, que ele manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, não dele, Senhor, mas vinda do Senhor, vinda do teu trono, Deus, porque a tua presença é notória. Em nome de Jesus. Aquele que concorda, diga amém. Boa noite. Graça e paz a todos, amém? Vocês estão bem? Amém. Que bom estar aqui com os irmãos. Faz alguns anos já que eu não vim aqui. Bom estar nessa cidade, estar nessa casa e poder cooperar naquilo que nosso Deus e Pai está construindo, edificando na nossa geração, nos nossos dias. Queria orar com você antes da gente abrir as Escrituras. Nós estamos com muita expectativa sobre os dias que nós estamos vivendo, porque acreditamos que esses são dias de cumprimento. Mas a gente sabe também, lendo as Escrituras e olhando para a história da igreja, que em dias de cumprimento é exigido da igreja um posicionamento correto. Sempre que Deus fala, Deus faz. Sempre que Deus fala, Deus cria. E na nossa caminhada a gente aprendeu que a profecia, ela é incondicional para Deus, porque Ele é Deus. Se Ele fala, Ele faz. Se Ele fala, Ele cria. Mas para nós é condicional. Para Deus não tem condição, porque Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas se nós vamos participar ou não daquilo que Ele faz, porque o que Ele faz tem a ver com aquilo que Ele falou, depende da maneira que a gente se relaciona com o que Ele está falando. Então, para Deus a profecia é incondicional. Para mim ela tem uma condição. Deus vai fazer todas as coisas que Ele tem falado nos nossos dias sobre a terra. Deus é um Deus de cumprir a sua palavra, e nos dias que nós vivemos são dias de cumprimento. Mas se nós somos participantes ou não do que Ele faz, depende da maneira que a gente vai responder o que Ele está fazendo. E a gente aprende nas Escrituras que aquilo que Deus faz revela para onde Ele está indo. Os seus feitos revelam seus caminhos. E esse é um tempo que a gente tem percebido Deus edificando um lugar para Ele, uma casa, uma habitação. Então eu queria que você fechasse seus olhos comigo, porque essa é a nossa expectativa. Deus vai fazer. Nós vamos viver um tempo de favor e de graça, mas isso também vai exigir de nós responsabilidade. Tem a ver com os anos que nós estamos vivendo, e essa casa vive dias de maturidade. 11 anos, o ano da maturidade. Maturidade não tem a ver com a nossa idade. Maturidade tem a ver com a maneira que eu respondo à responsabilidade que Deus confia nas minhas mãos. Eu conheço muito velho imaturo e muito menino maduro, porque maturidade não é medida pela minha idade.
mas é medida pela maneira que eu vou responder aquilo que Ele me confiou. Pai, nós exaltamos você aqui nessa noite. Nós declaramos que não há ninguém maior do que você aqui. Não há ninguém melhor do que você aqui. Você é um Deus santo e um Deus poderoso. O teu nome é soberano. E teu domínio, teu governo está sobre todas as coisas. Nessa noite nós clamamos pela tua presença. Nós invocamos o teu nome, Jesus. E clamamos para que você, Espírito Santo, encontre em nós um lugar para se revelar e para se manifestar. Nós nos sujeitamos, nós nos submetemos, nós nos rendemos à sua vontade. Nós nos sujeitamos, nos submetemos e nos rendemos àquilo que o seu coração propõe fazer. Vem, Senhor, nessa noite por meio do seu Espírito e faz em nós segundo aquilo que você propõe. Dá uma palavra de ordem aos teus anjos. Dá uma palavra de ordem aos teus anjos sobre os céus dessa cidade, Aracaju, Senhor. Coloca todas as coisas no seu devido lugar. Tu és o Deus de ordem. Quando tu fala, tu faz. Quando tu fala, tu crias. Vem, Senhor, e ordena todas as coisas como elas precisam. Nós exaltamos a tua santidade aqui. Nós declaramos que sem você nada nós podemos fazer. Tu és o nosso melhor. Tu és a razão, o motivo da nossa existência. Vem, Espírito Santo, libera o espírito da profecia nesse lugar, Senhor. O testemunho de Yeshua, o testemunho de Jesus, o espírito da profecia. Manifesta aqui o teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu governo, ele dura em todas as gerações e não é diferente na nossa. Tu continuas governando, tu continuas sendo rei. Sim, Senhor, nós clamamos pela sua vinda. Nós somos desejosos pela sua presença. Nós queremos cantar o cântico novo que exalta teu nome. Nós queremos declarar as tuas maravilhas e falar das tuas grandezas e dar testemunho daquilo que você é, santo e poderoso Deus. Esses são os atributos do seu nome. Você é santo, você é poderoso. E cada vez que os atributos do teu nome são revelados, céus e terra se encontram. E quando céus e terra se encontram, Senhor, todas as coisas que podem ser abaladas são removidas, para que o reino inabalável permaneça. Nós oramos por revelação nessa noite. Nós oramos para que os atributos do seu nome seja notório no nosso meio. Santo e poderoso Deus, nós oramos pelo encontro no céu com a terra, para que todas as coisas que podem ser abaladas sejam removidas de nós, para que o inabalável permaneça entre nós. Sim, Senhor, vem com a tua graça, vem com o teu Espírito, vem com a tua glória, vem com a tua presença. Nós não nos reunimos só para cumprir um cronograma. Nós queremos você, Jesus. Nós queremos você. Você é o que nós desejamos. Você é o mais importante. Sim, Senhor. Esse culto é para você. Esse cântico é para você. O som dos instrumentos é para ti. Essa oração é para exaltar o teu nome. Esse ajuntamento só tem propósito porque é para você. Sim, Senhor, seja o teu nome exaltado entre as nações da terra. Seja engrandecido o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Sim, Deus, tu és santo, tu és poderoso. Enche o ambiente com a sua presença. Enche o ambiente com a sua glória. Enche o lugar com aquilo que você é. Vem, soberano.
Vem soberano, vem soberano, vem Deus santo e poderoso. Sim, Senhor. Aonde você chega, o ambiente é transformado. Sim, você tem o poder de transformar a morte em vida. O lugar da enfermidade é transformado no ambiente da cura. Sim, Senhor, você faz a tristeza saltar de alegria. Sim, você é aquele que diz para o fraco dizer que é forte. Você é aquele que diz que o último aqui é o primeiro. Sim, Senhor. Sim, aonde você chega, tudo é transformado. Vem, Espírito Santo, transforma a nossa vida, ilumina o nosso entendimento, traz clareza no nosso interior. Nós queremos te ver, Deus. Abre os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir. Abre o nosso coração para sentir. Abre a nossa mente para compreender. Sim, nós queremos entender as coisas concernentes a você. Tudo aquilo que está ligado diretamente ao teu reino. Tudo aquilo que está ligado à sua santidade. Tudo aquilo que está relacionado à sua vida. Espírito Santo. Sim, meu Deus e meu Pai. Vem, Jesus. Vem e toma o teu lugar. Sim, Senhor, aquieta nossa alma. Sim, Senhor, arranca nosso medo para fora. Sim, Senhor, arranca nossos medos para fora. Tira todo sentimento de insegurança. Sim, sim, Senhor. Sim, insegurança é um sentimento gerado por aqueles que pensam que estão só. Sim, Espírito. Você tem o poder de nos fazer transformados e não mais nos sentir só. Vem nessa noite, Senhor. Toma-nos nos teus braços de amor. Nós te queremos, Jesus. Nós te queremos, Jesus. Vamos juntos. Vamos dar a Ele aquilo que Ele é digno de receber. Vamos juntos. Vamos, por meio de Jesus, o seu Filho. Vamos oferecer a Ele sacrifícios de louvor. Vamos, lábios que confessam o seu nome, assim como o escritor de Hebreus ensina. Vamos, por meio de Jesus, o seu Filho, dar ao Deus e Pai sacrifício de louvor, lábios que confessam o seu nome. Vamos dar a Ele com toda a nossa força, com toda a nossa força. Toda a nossa força.
essa é a nossa esperança. Ele virá. Todo o nosso trabalho, tudo que nós edificamos, construímos ou desenvolvemos durante a nossa jornada de vida como igreja na terra, é por causa de uma coisa: é que Ele vai voltar. A nossa esperança e a esperança das nações é a volta de Jesus. Fique à vontade, toma teu lugar. O que nos move como igreja é o Evangelho. A igreja se movimenta, se move a partir do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho, ele é o poder de Deus. E a tradução da palavra Evangelho é boas notícias ou boas novas. E a boa notícia e a boa nova que nos faz movimentar todos os dias é: Jesus vai voltar. O Evangelho é o que nos move. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é as boas novas. E as boas novas é: Jesus voltará. Essa é a esperança do cristão. É por isso que Ele nos fez igreja. Agora, enquanto Ele não volta, nós estamos em construção. Nós aprendemos a nossa caminhada, e naquilo que nós estamos cooperando com o nosso Deus e Pai, é que nós estamos em constante desenvolvimento. Nós não temos coisas prontas ainda. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 6, que aquele que em nós começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia da vinda do Filho do Homem. Então nós estamos numa constante construção. Nós não temos nada pronto. E até que Ele venha, nós vivemos o processo de desenvolvimento. Nós temos pensado nesses dias a respeito da missão de Deus ou do plano de Deus. Eu estou vindo embora para o Nordeste. Fazem 7 anos que eu venho ao Nordeste brasileiro. Dos 7, faz 4 que eu passo uma semana do meu mês aqui no Nordeste. Mais preciso, entre Bahia e Pernambuco, entre Juazeiro e Petrolina, onde a gente está construindo, edificando uma base de missões. Mas agora Deus tirou todo o nosso chão. E aquilo que eu mais desejei nos últimos 7 anos vai acontecer, e eu nunca temi tanto. Sabe quando você deseja algo, e quando aquilo, o momento chegou e você fica... Porque eu percebi que era mais fácil vir uma vez por mês. Resolvo alguns problemas, dou algumas funções para os missionários e vou embora. Mas agora eu vou ter que vir com a minha casa, com a minha família. Por quê? Porque esses são dias de cumprimento. E há 7 anos eu profetizo junto com outros irmãos a respeito do Nordeste brasileiro, sobre um tempo que Deus vai fazer coisas extraordinárias na igreja nordestina. Eu tenho percebido e tenho contemplado, eu estou vendo um rio nascendo no deserto, para levar água para o sedento, um rio nascendo em lugares improváveis. Eu tenho visto nesses 7 anos, um tesouro escondido sendo descoberto. Eu vejo um rio nascendo no deserto para saciar a sede do sedento, e um tesouro escondido sendo descoberto para sustentar lugares que precisam ser sustentados.
Então, durante 7 anos eu tenho trabalhado para edificar algo, porque eu creio, não é só lá onde eu estou, não é só na Bahia, não é só no Pernambuco, é numa região aonde Deus tem um propósito. Agora, por que eu estou temendo tanto? Porque em dias de cumprimento eu sei que de mim também vai exigir uma posição mais firme. A Bíblia ensina em Daniel capítulo 9, que Daniel está lendo as escrituras, ele está lendo o livro do profeta Jeremias. Israel é cativa na Babilônia, já faz 70 anos que Jerusalém está destruída, e faz 70 anos que eles vivem cativos da Babilônia. Já nasceu uma geração na Babilônia, de filhos que não conheceram a cidade santa, que não conheceram o lugar da promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. E daí Daniel, lendo os escritos, as escrituras, o livro do profeta Jeremias, ele percebe que aqueles eram dias de cumprimento, que os 70 anos das desolações de Jerusalém acabou. Ele percebeu que se cumpriu os 70 anos da profecia que Jeremias disse: ó, vocês vão cativos, vocês vão ser escravos em terra estranha, mas quando se completar 70 anos, o Senhor vos fará voltar para reconstruir as antigas cidades assoladas. Então ele estava lendo as escrituras e ele percebeu que esses são dias de cumprimento, o que o profeta falou vai cumprir. Aí a Bíblia diz assim, ó: então Daniel, versículo 3 do capítulo 9 de Daniel, se voltou para o Senhor. Daniel está lendo as escrituras, faz uma contagem de anos com a profecia e diz: chegou o tempo. E daí, quando ele percebe que aqueles eram dias que ia cumprir o que Deus disse, o que ele faz? Se voltou para o Senhor. Mas espera aí, Daniel é o cara que ora 3 vezes por dia. No capítulo 6, que antecedem ao 9 esse acontecimento, a Bíblia diz: quando baixou um decreto lá na Babilônia, Daniel fez aquilo que ele fazia todos os dias. Entra nos seus aposentos e com uma janela aberta para Jerusalém, 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Como alguém que já ora 3 vezes ao dia precisa se voltar para o Senhor, e ele se voltou para o Senhor com orações, jejuns e súplicas. Entende? Ele já tinha uma prática de vida, ele já tinha um estilo de vida diante de Deus. Mas quando chegou o dia de se cumprir o que Deus disse, que eles iriam voltar para reconstruir Jerusalém, a Bíblia diz que ele se voltou para o Senhor com orações, súplicas e jejum. O que eu quero dizer? Que teve um tipo de vida que Deus permitiu a gente vir até aqui, mas em dias de cumprimento vai exigir de nós maturidade. Tem um tipo de vida, de relacionamento com Deus, que serviu, Deus permitiu até aqui, mas agora Ele está dizendo: eu vou fazer de novo. E o que Ele espera? Que nós que somos a sua igreja, a sua casa na terra, nos voltamos para Ele, segundo o que esses dias exigem de nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que pai cria filho para casar. E eu sou especialista nisso, porque eu tenho 4 filhos. Eu tenho um filho casado já, faz 3 anos e meio que é casado, um homem de 27 anos, que já me deu uma neta. Tenho uma neta de 1 ano e meio. Então me respeita aí que eu sou avô. Eu sou uma classe a mais, é outra classe, é outro nível. Eu já ando em outro lugar, outro patamar. Meu filho é casado há 3 anos e meio e eu tenho uma neta de 1 ano e meio, a Manuela. Em janeiro, eu vou casar, dia 20 de janeiro, eu vou casar mais um filho, que tem 22 anos, João. E em outubro do ano que vem, no dia 18 de outubro, eu vou casar a outra filha, a Jéssica. Eu tenho um filho de 27, uma de 24, que vai casar em outubro. 27 é casado, 24 vai casar,
em outubro, é noiva. O de 22 que casa em janeiro. E daí eu tenho um de 8, que esse vai andar comigo, porque alguém precisa buscar o chinelo do pai na porta e ir na padaria comprar pão. Quem é que vai buscar o chinelo, pegar o chinelo do pai? Quem é que vai pegar o controle da TV? Quem é que vai na padaria comprar pão pro pai? Tem que ter alguém em casa para fazer esse serviço. Então, de criação de filho, na questão de casar, eu estou aprendendo. Não é que eu sou especialista, a vida me ensinou. Porque até 15 anos atrás eu também não era pai. Eu só tinha feito os filhos. Mas eu era um cara que vivia na mesma casa que eles, mas não exercia a função que eu precisava exercer de paternidade. Não conseguia dar destino, porque eu não tinha destino nem para mim, quanto mais que eu vou dar para eles. Mas o dia que o Senhor me encontrou, nesses últimos 15 anos, Ele tem mudado a minha história, a minha vida, a minha casa, e fez coisas tremendas na nossa família. E o que eu tenho aprendido nessa relação pai e filho é que não tem problema nenhum pai agregar para filho, porque esse é o ensinamento bíblico. Os pais trabalham para agregar para quem? Para quem? Para os filhos. A gente trabalha para dar para eles aquilo que às vezes a gente não pôde ter. A gente deixa de ter para a gente, para fazer para eles. Tem problema nisso? Não. A Bíblia ensina que os pais agregam para os filhos. E eu tenho aprendido com esses filhos, esses biológicos que foram gerados na minha casa e criados por mim, que filho que mora com o pai não paga conta. Filho que mora com o pai não faz compra no mercado, mas reclama da comida. Ele não faz compra, mas quando ele senta na mesa que não tem para comer o que ele gostaria, ele diz: ô mãe, a mãe só fez isso? É assim aqui também? Aracaju é assim? Alagoas é assim, pastor? É também? É filho que mora com o pai. Ele não paga a conta de luz, de água. Eu acho que eles acreditam que essas coisas não pagam. Porque eles acordam de manhã. Não é assim? O dia já está, o sol já nasceu, o quarto está claro e ele acende a luz. Aí ele vai para o banheiro fazer a higiene pessoal dele e deixa a luz do quarto acesa. E sai do banheiro e deixa a luz do banheiro também acesa. Eu acho que ele pensa que essas coisas a gente não paga, que é só apertar no botão, dar a luz ali e pronto. Aí ele vai na sala, liga a TV e liga a luz da sala. Alguém chama ele lá fora, fica o quarto aceso, o banheiro aceso, a TV acesa e a luz da sala acesa. Quem vem atrás apagando? A mãe ou o pai que está em casa. Por quê? Porque são eles que pagam a conta. Filho que mora com o pai, além de ir no mercado não fazer compra, ele não compra o shampoo que lava a cabeça dele, compra. Ele não compra o sabonete que ele toma banho. Ele não compra nem o papel higiênico que ele usa. Ele só lembra que precisa quando ele está sentado no trono, olha para o lado e não tem mais. Aí ele faz o quê? É igual lá em casa. Ele grita: mãe! É aqui assim também? É igual. Tem problema? Não. Nós estamos criando, nós estamos desenvolvendo, nós estamos agregando para eles. Quer ver quando ele vai tomar banho, o shampoo não é o que ele queria. Ou ela, né? Tem o cabelo mais comprido que nem o meu. Eu reclamo de shampoo. Mas qual foi a experiência que eu tive com meus filhos? É que um casou e 2 vão casar. Uns meses antes daquele que casou, que já é casado, e com esse agora também, a gente teve que sentar para bater um papo. Eu tive que sentar com ele e dizer assim: ó, olha para esse cara aqui, olha bem, tá vendo? Olha para ele. Daqui os próximos meses você vai estar aqui em casa. Mas quando chegar janeiro, a partir de janeiro, esse cara aqui não vai mais pagar a sua conta. Olha bem para mim, tá vendo? Eu não vou mais pagar a sua conta. Então você quer casar? Eu te abençoo e vou te ajudar. Mas você vai ter que agora começar a tomar a forma de um homem que deseja casar. O que é isso? Vai fazer conta.
E o que isso ensina? Vai casar logo? Vai? É forte, Brasil. Vai casar? Vai estreitar. Vai viver na promoção do mercado. É no grupo da família o que ele mais coloca. Ô mãe, tem sabão em pó aqui no mercado tal de promoção. O que eu quero dizer? A pergunta é: mudou o meu amor por ele? Mudou o exercício de misericórdia, o exercício de bondade com ele? Mas eu não quero gerar um filho dependente, irresponsável, imaturo. Eu estou trabalhando para gerar um homem. Agora eu trabalho não mais no que ele quer. Eu dou para ele, não é o que ele quer, é o que ele precisa. Muda o cenário. Eu já não satisfaço mais a vontade dele no que ele quer. Não, agora é só no que ele precisa. Porque agora ele também é pai. E ele tem um filho, uma filha para criar. O que isso tem a ver com o culto? Com a pregação? Dias que se cumpriu o tempo do meu filho constituir uma casa, ele teve que ter um novo posicionamento. Ele continua sendo meu filho. Ele continua desfrutando daquilo que é meu, porque as minhas coisas continuam pertencendo a ele. Ele continua recebendo o meu favor, o meu amor, a minha misericórdia, a minha bondade. Mas agora, a minha expectativa é que ele assuma responsabilidade, porque isso vai determinar se ele está se transformando num homem maduro ou não. Por isso que orando eu falei que maturidade não é determinada pela idade. Porque às vezes eu conheço cara que é velho, imaturo, nunca cresceu. Mas eu conheço muito jovem, menino, que a vida ensinou ele, junto com seus pais, com a sua casa, a ser maduro. Ele é casca grossa. Deus confiou algo para ele, ele respondeu a responsabilidade que Deus confiou. Sabe o que mudou lá em casa? Esses dias eu fui visitar ele. Aí eu parei o carro na frente. Agora ele mudou, ele está no apartamento. Mas ele estava morando numa casa ainda. Aí ele foi, eu parei na frente, estava tudo apagado. A minha mulher disse: não tem ninguém em casa. Eu digo: tem. Era noite. Ela disse para mim: não tem ninguém em casa. Eu digo: tem uma frestinha na janela lá, a cortina está abertinha porque a televisão está ligada. Está tudo escuro. Eu digo: minha filha, agora ele paga a conta, minha filha. Minha querida, agora ele aprendeu a pagar a conta. Ele descobriu que não é só apertar a mão no botão. Uma vez por mês vem um negocinho. E se não pagar no 2, se chegar no terceiro, dependendo do lugar, no segundo, já foi embora. Está entendendo o que eu estou falando? São dias de quê? E o que vai exigir de nós? Sabe o que eu penso? Para alguns de nós, Deus está dando um passinho para trás e dizendo assim: ó, eu quero que você cresça. Eu não vou deixar de cuidar de você, mas eu preciso que você cresça. Eu preciso que você faça conta. Eu preciso que você assuma suas responsabilidades. Quando a gente cria filho em casa, quantos já foram resolver problema com o vizinho? Que deu problema com o filho deu e o filho dele. Jogaram bola na rua. Lá em Santa Catarina jogava, agora não está tão assim. Mas quando eles eram menores, jogava bola na rua. Quebrou o retrovisor do carro do vizinho. Quem é que paga? O pai. A educadora escolar manda o bilhete, porque deu problema lá na escola. Quem é que vai resolver? Mas chega um tempo que a gente bota eles para trás da gente. Aí chega um tempo que a gente diz: vamos, eu quero usar você em coisas maiores do que essas. Eu preciso de você funcionando, agindo de outro jeito, pensando de outro jeito. Você continua confiando em mim, dependendo de mim, mas agora pega tudo que eu te ensinei e aplica e vive. Porque o maior desejo de um pai é ver um filho reproduzindo o que o pai ensinou. É ou não é? Quer ver quando você vê o seu filho, o cara que trabalha com comércio, que vê o filho no mesma linha, o cara que trabalha em um determinado assunto, vê o filho resolvendo situações do mesmo, ele: rapaz, segura isso aqui, nem eu faço, ó. É a alegria do pai. É ver o filho fazendo as coisas segundo o que o pai ensinou. É o filho guardando os conselhos da vida.
as instruções, os ensinamentos que o Pai deu e ele executando. E você acha que é diferente com Deus? Então nós estamos num tempo de cumprimento. E em dias de cumprimento, a pergunta é: Deus vai fazer? Vai, porque Ele é Deus. Deus falou que a nação brasileira tocaria as nações da terra. Vai tocar? Vai. Deus falou que o Brasil seria um celeiro de missões. Vai ser? Vai. Deus disse que iria derramar um vinho novo sobre a nação brasileira. Já ouviram esses termos? Está vindo um avivamento, está vindo um tempo de favor e de graça. Deus vai derramar um vinho novo. Deus vai derramar o vinho novo. Mas a Bíblia diz que não se deita vinho novo em odre velho, porque senão rompe-se o odre, perde-se o... O que você acha que Deus está fazendo nesses dias? Trabalhando nos odres, na restauração dos odres. Por quê? Porque o que Deus vai fazer precisa de recipiente. O que Deus vai derramar precisa de um tipo de gente, um tipo de igreja que receba, e não só receba e deixe espalhar, proteja o que Ele vai derramar. Porque quando se deita vinho novo em odre velho, rompe-se o odre e perde-se o vinho. E já aconteceu isso em vários momentos da história da igreja. A gente viu vários movimentos, várias movimentações sobre a face da terra, vários momentos que as canções explodiram, que as praças se encheram, os estádios se encheram. Está enchendo o estádio de novo, está enchendo as praças de novo. Só que eu acredito que o que Deus está fazendo, principalmente no próximo ano, não tem a ver ainda com o vinho, tem a ver com o odre. Deus está preparando a gente para nos tornar o tipo de pessoa, de igreja, de família que Ele busca, que está descrito nas Escrituras. Você sabia que Deus tem uma vontade? E você sabia que a vontade de Deus é habitar entre os homens? Eu queria que tu abrisse a Escritura comigo. Agora eu vou pregar, eu estou só conversando. Abra a Escritura comigo. Em Efésios, capítulo 5. Eu estou com muita expectativa no meu coração a respeito dos próximos anos. Mas eu sei que isso vai exigir de mim também muita responsabilidade, muita maturidade, muito comprometimento. E deixa eu falar já antes da gente começar a ler a Bíblia. Você não precisa fazer o que eu faço. A minha medida é diferente da sua. A minha medida é diferente da do apóstolo Moacir. Mas nós só somos plenos quando cada um de nós descobre a sua vocação, a sua medida. Porque cada um de nós, realizando a sua função, a gente vai provocar e promover vida e movimento no corpo de Cristo. Então nessa noite eu não quero falar que você tem que fazer como eu faço. Eu quero falar que você precisa fazer aquilo que você foi chamado para fazer, que você precisa se tornar o tipo de igreja que o Senhor te chamou para ser, o tipo de família que Deus deseja, exercer o sacerdócio que Ele busca, porque isso vai determinar os nossos próximos anos. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, que não é mais sobre ir a um lugar, é sobre se tornar um lugar. Então não é só sobre vir à igreja, é ser a igreja. E por que eu preciso ser a igreja? Porque na minha concepção missionária, missiológica, eu não acredito que Deus deu uma missão para a igreja. Eu acredito que Deus deu uma igreja para a missão que é dele. É Deus que tem um plano. É Deus que tem uma missão. Deus tem um plano, está anunciado aqui na Bíblia, é comunicado pelos profetas, a nós é revelado pelo Espírito Santo. E entre o que Deus falou e o dia que vai se cumprir, o cumprimento de todas as coisas, existem os processos de desenvolvimento do que Deus disse com o cumprimento. Na primeira vinda de Jesus, parte do plano de Deus se cumpriu. Agora a plenitude do cumprimento
do plano de Deus é quando Jesus voltar. Por isso que nós estamos em construção, em desenvolvimento, estamos sendo trabalhados para sermos o quê? Cooperadores de uma missão e de um plano que não é meu, não é do apóstolo Moacir, não é da igreja Assembleia de Deus, Quadrangular, Mevan, Batista, Presbiteriana, não, é o plano de Deus. Por isso que eu acredito que Deus não deu uma missão para a igreja, Ele deu a igreja para cumprir a missão que é dele. E o que isso quer dizer, pastor Júnior? Que não é sobre nós, é sobre ele. E o que isso implica? Implica que ele não vai mudar a trajetória do plano dele para me agradar. É eu que mudo a minha vida e entro dentro do plano dele e vivo o propósito dele para a minha vida. Está entendendo? Então tem tipo de oração que a gente não vai adiantar mais fazer. Tem umas orações que a gente quer que dê certo as nossas coisas, que dê certo o nosso negócio, que mude a nossa vida, e Deus está dizendo, não, ora para que você entre dentro do meu plano, abandone a sua vida e entre dentro do meu propósito. Alguns anos atrás eu comecei a orar assim, eu digo, Deus, eu não quero dar certo, porque quem quer dar certo, eu não quero dar resultado, porque quem quer dar resultado só faz o que vai dar certo. Deus, eu quero trabalhar por propósito, eu quero fazer agora o que é necessário. Se é necessário fazer isso porque tem a ver com o seu plano, então eu quero assumir a forma do seu plano. Entende o que eu estou dizendo? Então Deus tem um plano que já foi anunciado, não vai mudar. Ele precisa ser acessado por nós. Por isso que nós tocamos o que é espiritual, tocamos o que é terreno. O plano de Deus vai ser cumprido, querendo nós participar ou não, mas nós fomos chamados para sermos os condutores desse projeto, porque a igreja é aquela que revela o Cristo, é ela que revela quem Ele é, ela revela a sua face, o seu caráter, a sua plenitude, a sua bondade. Por isso que eu acredito que Ele deu a igreja para cumprir o seu plano. Agora, o plano de Deus também tem uma agenda, Deus trabalha com uma agenda, que não é a nossa. Todas as coisas Deus faz no seu tempo. Por isso que Eclesiastes diz que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Por quê? Porque o plano de Deus que já foi anunciado tem uma agenda. E nós estamos numa geração que provavelmente, se não é nós, mas os nossos filhos, é uma geração que foi chamada para ser precursora, preparar o caminho da volta do Senhor Jesus. Como você fala isso, pastor? Eu não sou maluco de dizer é amanhã, é hoje, é agora, é daqui a 20 anos, daqui a 50, não. Mas quando eu olho o cenário, eu leio as escrituras e eu percebo que profecias já se cumpriram, que profecias estão se cumprindo e há um cenário sendo construído para o cumprimento das profecias que determinam a volta de Jesus. Já percebeu que nunca se falou tanto em Israel como se fala nos nossos dias? Por quê? Porque o ano passado Israel completou 70 anos. Depois de 2000 anos dispersa pelas nações, em 14 de maio do ano passado foi constituído 70 anos que Israel floresceu, que foi reconhecida como uma nação novamente. 14 de maio de 1948, Israel foi na ONU reconhecida como nação, pôde voltar aquilo que eles chamam de herentes de Israel, a terra de Israel, que ele prometeu a Abraão. E hoje eu fui lá mês passado. Esse ano eu já tive a oportunidade de estar 2 vezes lá, porque a gente está construindo um trabalho por causa de uma palavra que nos próximos anos nós vamos ter uma casa lá. Para quê? Para pregar aos judeus, porque eles ainda não conhecem, muitos não conhecem o Messias. São judeus, seguem a Torá, a lei do Senhor, as instruções, mas não reconhecem o Messias. Então Deus está nos chamando como igreja para quê? Para revelar o seu Filho Jesus, para que o seu povo, prometido a Abraão, possa ser salvo também. Então está construindo-se um cenário de coisas que apontam o quê? Que o dia do Senhor está próximo. É daqui a 10 anos? 20, 30, 40, 50? Não sei.
Mas se continuar acelerado a terra e a multiplicação da iniquidade, como está acelerada, talvez 50 anos nós estamos estourando. Olha 50 anos para trás, que tipo de gente a gente tinha na terra. Olha agora, se continuar na mesma velocidade, na mesma aceleração, que tipo de gente nós vamos ter daqui a 50 anos? 50 anos atrás, um homem, uma mulher, uma família, mesmo que não fosse cristão, tinha princípios éticos, que hoje não tem mais. Pecado sempre foi pecado, mas agora é iniquidade. Por quê? Porque aquilo que Deus sempre determinou que é pecado, agora os homens aceitam como normal. E daí já não é mais pecado, agora é iniquidade. E há uma aceleração, uma multiplicação da iniquidade. E quem está na terra para transformar o ambiente? A igreja. E você achou que era só vir no culto para ser salvo, né? Era só ofertar para ser abençoado. Não se preocupe, Ele vai te abençoar. A sua semente determina o nível de relacionamento que você tem com Ele. Mas quando você oferta, não é do dinheiro seu que Deus precisa. Ele está querendo te ensinar a ter responsabilidade e compromisso com aquilo que Ele edifica. Porque se nós formos fiéis nas riquezas injustas, como ensina o meu irmão, Ele nos confiará as verdadeiras. Se nem nas coisas injustas nós conseguimos ter fidelidade, quanto mais nas coisas verdadeiras não vamos poder ser confiável para carregá-las. Entende? Abriu aí? Eu gosto de falar daqui de baixo, tem problema? Atrapalha aí atrás? É porque eu gosto de assim, eu fico muito longe lá. Eu tenho que olhar os irmãos de perto. 5:15 da carta de Paulo à igreja de Éfeso, ou de Éfeso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja ou qual é a vontade do Senhor. Paulo está escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso. Paulo está mais ou menos dizendo assim, ó, ei, seguinte, faz uma revisão aí e vê como é que vocês estão vivendo. Faz uma revisão da vida de vocês. E está dizendo, olha, vede prudentemente como andais. Não sejam nécios, não sejam tolos, mas sejam como os sábios. Sabe o que é ser sábio? Ser sábio é você tomar a forma necessária para que o propósito de Deus se manifeste na sua vida. A sabedoria consiste em você tomar a forma necessária para corresponder às expectativas que Deus colocou sobre a sua vida. Ele está dizendo, não sejam loucos, não sejam tolos, não sejam nécios, mas vejam como vocês estão andando e tomem a forma necessária para que vocês possam desfrutar daquilo que Deus disse e possam cooperar naquilo que Ele faz. Aí Ele vai dizer assim, olha, trabalhem como aqueles que trabalham para remir o tempo, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, não sejam tolos, mas busquem conhecer qual é, ou qual seja, busquem entender, compreender qual seja, qual é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade. Você sabe qual é a vontade de Deus? A Bíblia conta, a história da Bíblia é para revelar qual é a vontade de Deus. Nós vamos perceber nas Escrituras pelo menos mais de 20 vezes o Senhor dizendo assim, ó, desde os dias de Abraão para o povo de Israel e na nova aliança, vocês serão para mim meu povo,
e eu serei para vocês vosso Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? Habitar com o homem. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver em toda a trajetória da Bíblia, em toda a história dos nossos antepassados, dos pais da igreja, do nascimento da igreja, dos dias de Abraão, nós vamos ver um Deus que é um Deus relacional, um Deus que gosta de relacionamento, buscando uma casa, uma habitação, um lugar para se revelar. Deus deseja habitar entre os homens. No Gênesis, Deus plantou um jardim no Éden, criou a humanidade em Adão e foi se relacionar com ele. E o pecado do homem fez o quê? Separou. E já percebeu que de lá para cá, Deus vem buscando amigos, e Deus vem buscando relacionamento, e Deus vem buscando uma casa, uma habitação, um lugar. E já percebeu que no Velho Testamento, Deus alguns momentos pediu para construir para ele uma casa. E já viu que quando Deus mandou construir para ele, através da vida de Moisés, um tabernáculo, através da vida de Davi, uma tenda, através da vida de Salomão, um templo, Deus disse para eles: façam para mim uma casa. Mas Deus foi e levou a planta da casa. Deus não só pediu: construa para mim, você, ó, faz uma casa aí que eu venho morar contigo. Deus determinou a planta. Deus definiu as medidas que a casa ia ter. Deus disse o tipo de material que seria utilizado para a construção da casa. E Deus determinou o modelo que seria. O que eu quero dizer é que as coisas de Deus são feitas do jeito de Deus. As coisas do céu são feitas do jeito do céu. Como eu sei que a vontade de Deus é habitar entre os homens? O que a Bíblia fala sobre isso? Quando acabar tudo, a nossa esperança, a volta de Jesus, depois que Jesus governar por 1000 anos sobre a face da terra, e Ele botar todas as coisas no devido lugar. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. É o fim de tudo, mas é o início também de tudo. Vai dizer assim, ó: e ouviu-se uma grande voz dizendo: o tabernáculo de Deus está entre os homens. Ele será o seu Deus, e eles serão para ele seu povo. O fim de todas as coisas, que é o início de todas elas, que é a nossa esperança, é Deus habitando com o homem. E se eu voltar para o Velho Testamento, eu vou perceber que sempre que Deus deu como exemplos daquilo que seria o futuro, porque o profeta Isaías vai dizer que Deus anuncia o fim desde o princípio. Ou você acha que Deus mandou construir um tabernáculo lá no deserto só porque Ele queria um tabernáculo naquele momento? Ele estava apontando para aquilo que haveria de vir no fim dos tempos. O tabernáculo de Deus está entre os homens. Eles serão para mim meu povo, e eu serei para eles mesmos o seu Deus. Então a vontade de Deus é habitar com os homens. Mas sempre que Deus pediu uma habitação, um lugar para Ele, Deus determinou como seria o lugar. O que eu quero dizer? Deus tem um padrão. O que isso me ensina? Não é do meu jeito, não é como eu acho, não é como eu gostaria que fosse. Deus deseja uma casa. A casa de Deus tem um padrão. E qual é o padrão de Deus? Lembra Jesus ensinando os discípulos? Ele sobe no monte um dia, o monte das bem-aventuranças, e ele começa a falar aquilo que a gente diz que é a constituinte do Evangelho. Se você quiser saber de princípios e valores para ser um cristão no padrão de Deus, estude Mateus 5, 6 e 7. As instruções que Jesus dá aos seus discípulos a respeito do tipo de gente que Ele busca para andar com Ele. E o capítulo 6, versículo 10, Ele está ensinando eles a orar, e eles dizem: quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso, santificado,
venha a nós, seja feita assim na terra, seja feita a sua vontade, assim na terra como. Qual é o modelo de Deus? O céu. Qual é o padrão de Deus? O céu. Tem um amigo meu que diz que se a Bíblia fosse uma canção, essa seria o refrão: assim na terra como no céu. Porque o ensino de Jesus para os discípulos, para eles orarem buscando o reino de Deus, é: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Sempre que Deus pediu para fazer algo para ele, Deus determinou a medida exata e a planta exata e o modelo perfeito e o tipo de material naquilo que ele queria, porque Deus tem um padrão. O que isso vai me ensinar? A gente tem que parar de querer fazer do nosso jeito. A gente tem que parar de querer dar jeitinho. É mais fácil pegar a planta da casa. Um dia Deus deu um modelo de algo que ele queria para Moisés. Abre comigo aí em Êxodo 25. E ele vai dizer para Moisés, depois de eles saírem da escravidão do Egito, o tipo de moradia que ele queria. E junto com isso ele vai exigir de Moisés que Moisés preste atenção numa coisa, no modelo. Por que eu estou falando dessas coisas e queria falar disso nessa noite? Porque eu tenho falado disso esse ano inteiro. Porque nós não precisamos inventar igreja, nós precisamos ter igreja no padrão e modelo bíblico. Nós não precisamos inventar a criação de filho, existe um modelo bíblico. Nós não precisamos inventar sacerdócio, existe um padrão na Bíblia. E se são dias de cumprimento que vai exigir de nós um posicionamento correto, a gente vai começar a ter que andar nas medidas exatas que Deus determinou para a gente andar. Vai nos custar. Nós vamos ver por que vai nos custar. Mas nem todo mundo participa da construção. Só quem entende o que ele faz. Só pode participar do que ele está construindo quem entende o que ele está fazendo. Porque ele só aceita de corações voluntários, de homens que têm entendimento a respeito do que ele está construindo. E eu estou falando disso porque eu creio numa igreja dos próximos anos que vai tocar as nações. Eu não creio numa igreja mendigando, pedindo pelo amor de Deus. Uma igreja que tem filhos que tem pai, uma igreja que tem Deus, um reino que tem rei, um Senhor que é Senhor de verdade. Mas isso vai depender da gente. Ele vai fazer a parte dele, vai acontecer, mas nós vamos ter que nos tornar o tipo de gente que ele precisa. Aracaju precisa de uma igreja santa, e somos nós. As famílias que vão revelar Cristo na cidade, nesse estado, nessa região, somos nós. Aqueles que vão fazer a diferença somos nós. E isso tem a ver com o nosso estilo de vida. Por isso que Daniel teve que se voltar, ainda que ele já se dizia orador, ele teve que se voltar para o Senhor, porque aqui ia exigir mais dele. Vamos lá, capítulo 25 de Êxodo, eu vou ler alguns versículos, amém? Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma. Não se preocupa, nós não vamos levantar outra oferta, fica tranquilo, porque eu não vou falar de dinheiro agora, porque se fosse sobre dinheiro era mais fácil, era só a gente trazer aqui na frente. Isso aqui custa um pouco mais do que dinheiro. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. De quem que é a oferta? Do Senhor. E quem pode dar essa oferta para o Senhor? Só homem que se move com o coração voluntário.
esta é a oferta alçada que recebereis dele: ouro, prata e cobre, azul e púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugo e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedra de ônix, pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. Versículo 8: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Versículo 9: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim me fareis. Vira a página aí, versículo 40 do capítulo 25. Atenta, pois que o faças conforme o seu que te foi mostrado no monte. Capítulo 26, versículo 30. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Uau! Êxodo 25 é o encontro de Deus com Moisés em cima do Sinai. E o que acontece em Êxodo 25? Deus dá a planta da casa, e Deus dá as regras da casa, e Deus dá as leis para o povo caminharem na casa e se relacionarem com Ele. Deus está dizendo: vocês vão edificar para mim um santuário, um lugar onde eu vou morar, habitar com vocês. E Ele dá um modelo do que Ele quer, e nós lemos que 3 vezes Deus chama a atenção de Moisés: Moisés, atenta para fazer conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Presta atenção, faz conforme o modelo, segundo aquilo que eu estou te confiando. Aí Deus manda convocar quem? O povo. Moisés, convoca os filhos de Israel e manda que me tragam a minha oferta, ele diz. Porém, Moisés, só uma coisa: só homens que se movem voluntariamente. Dá uma pausa aqui, deixa eu explicar para você uma coisa. Deus não recebe tudo que a gente dá, porque Deus só recebe daquele que entende o que faz. E eu não estou falando de dinheiro, porque dinheiro talvez se eu tenho um estilo de vida de acordo com o padrão da casa, eu sei que eu sou um gestor de todas as coisas que Ele confia na minha mão. Um dia Jesus está ensinando sobre o reino de Deus, Mateus 13:44, e Jesus diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido dentro de um campo. Alegrou o seu coração, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Esse é o entendimento de coração voluntário que Deus está trazendo para que Moisés fale ao povo e o povo faça segundo o modelo. O que isso quer dizer? Eu volto a dizer para você, não se preocupar, não estou falando de dinheiro, porque senão seria fácil, é só eu ir lá vender o que eu tenho e trago na igreja. Jesus está dizendo assim, só tem disponibilidade de vender tudo o que tem para comprar o campo quem reconhece o valor do tesouro. Um dia, lendo esse texto, o Espírito falou para mim e disse assim: Júnior, à medida que você emprega a sua vida no meu reino, determina o valor que ele tem. Entende? O que eu quero dizer não é sobre o campo, querido, é sobre o tesouro que está escondido nele. Já viu que tem um tipo de gente na igreja que a gente fica insistindo, mas ela não muda? Já viu que tem um tipo de gente que vem na igreja, anda junto há anos, é salva, mas ela não muda? Por quê? Porque ela ainda não reconheceu o valor do tesouro. Jesus é o tesouro. Não é sobre o campo, é sobre o valor do tesouro. É sobre o tesouro escondido nele. Você já acordou? Sabe por que o que mudou a minha vida, fez eu abrir mão de muita coisa?
foi o dia que eu olhei para o campo e eu encontrei Jesus. Aí eu reconheci o que Ele é. Então eu abandonei toda a minha prática de vida antiga. A minha vida já não fez mais sentido para mim mesmo, só faz sentido se estiver nele. Então tem um tipo de gente que não vai adiantar a gente ficar insistindo se ela não reconhecer o valor do tesouro. O que eu quero dizer para você é o que Deus falou para Moisés, falou para o povo. Moisés, homens que entendem quem eu sou e o que eu estou fazendo, esses podem contribuir naquilo que eu vou construir. Esses são os corações voluntários que Deus recebe. Agora percebeu que Deus é exigente, porque a casa de Deus, ela é construída com o material que Deus determina na construção. E daí Deus diz assim: Moisés, manda que tragam a minha oferta. Eu quero ouro, prata, bronze, pele de texugo, pele de carneiro, vermelho carmesim, especiarias para o óleo da unção, pedras preciosas. Não é isso que Deus fala? O que eu aprendo aqui, isso tem a ver com a minha vida de adoração. Adoração não é eu dar a Deus aquilo que eu quero, é dar a Deus aquilo que Ele exige de mim receber. Isso é adoração. Adoração, eu não dou a Deus aquilo que eu quero, eu dou a Deus aquilo que Ele exige de mim receber. Agora percebe que o que eles doaram no deserto para construir uma casa para Deus foi o que Deus despojou o Egito. Nem deles era. Deus despojou o Egito. Todos eles tinham ouro? Não. Alguns tinham pedras, alguns tinham óleo da unção, alguns tinham pele de texugo, alguns tinham pele de carneiro. O que eu quero dizer é que a construção da casa do Senhor é algo coletivo. Depende da disponibilidade, da voluntariedade de cada um de nós participar do que Ele faz. Por isso que eu falei, você não precisa fazer o que eu faço, mas cada um de nós tem uma medida. Quer ser pele de texugo, quer ser pele de carneiro, quer seja ouro, quer seja prata, quer seja vermelho carmesim, quer seja azul púrpura. Cada um de nós carrega algo que na coletividade coopera para construir e edificar um lugar para Deus habitar. Entende o que eu estou dizendo? Isso tem a ver com a nossa maneira de viver. Deus deseja habitar nessa geração. Deus está em busca de uma igreja que vai revelar o seu caráter e a sua presença. Deus vai derramar glórias nos próximos anos. Esse é um momento de cumprimento. Agora abre comigo o Êxodo 40, quando encerra a construção. E nós vamos aprender mais uma coisa, e depois a gente vai orar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que esse é o tempo de cumprimento, que esses são dias de maturidade. E maturidade tem a ver com a maneira que eu respondo às responsabilidades que Ele me está confiando. Que Deus está edificando uma casa para Ele, que Deus deseja habitar entre os homens. E para habitar entre os homens tem um padrão, tem um modelo. Por que Ele libertou Israel? Para habitar com eles. Por que Ele nos libertou do Egito? Para habitar com a gente. E agora tudo que Ele pede é uma coisa só: construa um lugar para mim. Só que o que Ele está pedindo para construir não é fruto da nossa imaginação. Tem uma planta. Quem é a casa do Senhor? Deus não habita mais em casa feita pela mão de homens. Aqui Ele estava representando o tabernáculo de Moisés, aponta para Cristo. Porque Moisés vai construir na terra a sombra do que ele viu no céu. Quem ele viu no céu? Cristo, o Senhor Jesus. E ele vai reproduzir em forma de uma estrutura física aquilo que estava no céu. Por isso que Deus manda ele fazer a sombra de uma realidade que havia no céu, até o dia que Jesus veio e revelou a realidade que estava no céu. Capítulo 40, versículo 34. Eu vou tentar ler sem óculos. Meu pai, eu sou avô mesmo. Levantou também. Não vou conseguir. Está feio para mim. Até uns dias atrás eu estava lendo assim. Não consigo mais.
Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Versículo 34 do capítulo 40 de Êxodo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deixa eu falar uma coisa. A glória que representa a presença de Deus, a glória do Senhor, ela é a aprovação que aquilo que foi construído no padrão e no modelo dele. A nuvem cobriu o tabernáculo e a glória encheu a tenda. Não foi porque Moisés levantou uma barraca, não foi porque Moisés construiu aquele tabernáculo, foi porque o que Moisés construiu estava no modelo, estava no padrão. O que eu quero dizer, se nós andarmos no modelo, é inevitável que a glória do Senhor encha o tabernáculo, enche o templo. Pastor Júnior, como é que eu sei que eu estou no padrão? É só pegar a planta da casa e colocar sobre a casa. O que Paulo escreve a Efésios é isso: vede prudentemente como andais. Ele está dizendo, faça uma revisão da vossa vida. Vê se aquilo que vocês estão vivendo está de acordo com o que está escrito. Vê se aquilo que vocês estão fazendo está no padrão e no modelo que Deus. Vê o que você está construindo. Por quê? Porque se Deus não habita mais em casa feita pela mão do homem, Ele habita onde? E quem é a planta da casa? O fundamento da casa? O modelo da casa? O tipo de material para a construção da casa? Quem é? Jesus. Ele é o modelo perfeito daquilo que eu fui chamado para ser, para viver, para reproduzir. O que eu quero dizer é que Deus está chamando a gente para uma vida de intimidade, de relacionamento, de responsabilidade. Escute, preste atenção. Nos próximos anos nós vamos ter 2 tipos de casa. Lucas capítulo 6. Jesus está ensinando os discípulos e ele vai dizer assim, ó, eu vou fazer uma diferença, eu vou mostrar para vocês. Um homem que ouve as minhas palavras e age, se movimenta, constrói segundo as minhas palavras, é semelhante a um homem prudente, que cavou fundo e construiu a casa ou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o tempo ruim, veio as águas, bateram contra ela e ela permaneceu. Mas eu vou falar para vocês de um homem que ouve as minhas palavras, mas não age de acordo com as minhas palavras. Porém, também construiu uma casa, mas construiu sobre a areia. Veio as águas, veio o tempo ruim, veio a tempestade, bateu contra aquela casa e grande foi a sua destruição. Querido, o que vai fazer diferença na nossa vida, na igreja brasileira, na igreja dessa cidade, nos próximos anos, não é só sobre o que estamos construindo, mas se aquilo que estamos construindo está fundamentado na rocha. E para estar fundamentado com a rocha, o padrão é é ouvir e fazer de acordo com o que ouviu. Percebe-se que os dois construíram, os dois edificaram algo. Que diferenciou um para o outro foi aquele que teve a disposição voluntária, porque reconhece o valor do tesouro. Então para ele não foi problema cavar fundo até encontrar a rocha. Entende o que eu estou dizendo? Há um tipo de vida que nós precisamos ter, que não pode ser mais uma vida superficial sobre a areia. Tem que ser uma vida de maturidade. Homens que já tiveram prejuízo na vida quando construíram algo, eles sabem do que eu estou falando. Quando eles vão construir, eles vão sondar primeiro, vão encontrar o fundamento correto e vão lançar os alicerces. Escute, no dia mau, quando as águas batem,
contra a casa, pode até arrancar uma janela. A tempestade pode até levar uma telha, mas ela permanece firme, porque ela está sustentada nas Escrituras e segundo o padrão de Deus. Não pense que o dia mau, só porque também nós estamos construindo sobre a rocha, vai evitar de nós sofrermos. Não, porque as águas bateram contra a casa, aí vem e levam a janela. A minha cidade já encheu uma vez, 90% dela ficou debaixo da água. Leva umas telhas, leva uma janela, leva os móveis dentro de casa, mas a casa continua firme. Entende? Por que eu falei disso nessa noite? Porque a gente não tem mais tempo para ficar andando de um lado para o outro, sem saber para onde ir, como se a gente não soubesse o que fazer. Igreja tem que ser um estilo de vida. Cristianismo tem que ser a certeza da nossa vida. Nós temos que usar as Escrituras. Ela não é um livro de uma história legal, ela é a nossa base e estrutura de vida. As profecias desse livro têm que conduzir os nossos passos e determinar as nossas decisões. Os acontecimentos futuros que apontam para a volta de Jesus têm que nos ensinar e determinar a maneira que nós vamos criar nossos filhos. Sabe por que eu estou vindo embora para o sertão? Porque nos últimos 7 anos eu tenho procurado construir uma base de missões, mas agora chegou a hora que eu tenho que estar mais presente, porque eu trabalho com 72 crianças diariamente num contraturno escolar. Ô Júnior, é obra social? Não, é base missionária. Eu não estou fazendo obra social, eu estou preparando os filhos da terra seca para as nações da terra. Nos próximos anos, daqui a 10 anos, os meninos de 11, de 12 vão ser homens de 20, 21, 18, 19. E aonde é que eles vão estar, Júnior? Pisando as nações da terra. Como um rio que vai levar água para o sedento. Como um tesouro que está sendo descoberto para ir promover vida e cura em lugares improváveis. Agora, o que isso está custando, Júnior? Tudo. Tempo. Recurso, sonho pessoal. Por quê? Porque Deus tem uma agenda. E nos próximos anos nós vamos ver Deus trabalhando para edificar um lugar para Ele, e um cenário sendo construído para o cumprimento das profecias bíblicas. Então isso tem que determinar como eu vivo, como eu negocio, como eu crio meus filhos, como eu tenho a minha família, como eu construo as coisas. Entende? Porque a vida é uma só, ela passa rápido demais, e a única coisa que permanece é o que nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus. Se eu não estiver presente na volta do Senhor, mas aquilo que eu gerei vai estar. Nós trabalhamos como uma ponte, resgatando o que foi dito pelos que vieram antes de nós, para que aquilo que está nascendo a partir de nós possa ter um caminho claro para trilhar com certeza e com convicção. Entende? Aí você pode falar, mas Júnior, o que isso tem a ver com a gente? Nós estamos aqui, Júnior, no canto da cidade. Como é que é o nome do bairro aqui? Coqueiral. Tem alguma coisa em Coqueiral, Júnior, que pode cooperar com o plano de Deus? Querido, um dia olharam para Jesus e disseram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu creio que avivamento, ele está muito condicionado a Deus encontrar um grupo de pessoas desesperadas e apaixonadas por Ele, disponíveis a tocar nele com tudo que tem, com tudo que são. Eu creio que Jesus ainda continua nascendo nos estábulos e se revelando nas manjedouras. O que isso quer dizer? Que Ele ainda continua se mostrando em lugares improváveis. José e Maria estavam em Belém. Não havia estalagem para eles. Não havia hospedagem. Mas havia uma porta aberta. Havia um lugar específico que se disponibilizou a receber aquele que viria como Rei da Glória.
Então, para mim, Jesus ainda continua se mostrando em lugares improváveis, com pessoas improváveis, se revelando na manjedoura e nascendo nos estábulos. Ninguém esperava, mas sempre que ele encontra um grupo de gente, a história da igreja ensina isso, que é desesperada por ele, que não quer outra coisa a não ser ele. O ano passado eu viajo em alguns países. Eu sou um ex-maconheiro que Deus abençoou para pisar nas nações. É mais ou menos assim, né? Eu fui tranqueira, fiz um monte de coisa errada e Deus me recuperou. Então hoje eu viajo em muitos lugares, tenho a oportunidade de estar em alguns continentes e tenho ido à Europa constantemente. O ano passado pelo menos eu fui 3 vezes à Europa, por causa daquilo que eu estou construindo: Nordeste, Europa e Israel. E eu estou trabalhando assim. Eu fui na Europa, eu estava numa conferência na Inglaterra, em Londres. A gente foi ministrar lá. E daí teve um dia, que era um dia que não tinha nada para fazer. Eu pedi para ir em Gales. Gales é um país do Reino Unido. Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales. É o menor principado do Reino Unido. Fica 4h30 de carro de Londres. E eu pedi para o irmão me levar. Ele disse: ó, para ir e voltar vai dar 9 horas. Eu falei: não precisa, não tem problema, eu quero ficar 1 hora lá. Porque em Gales existe algo que sempre mexeu com a gente, nos livros, na história, que é o avivamento do país de Gales. 1904, 31 de outubro de 1904, um grupo de jovens improváveis, conduzidos por um jovem de 26 anos chamado Evan Robert, estavam numa reunião de oração e de repente a casa se encheu com a glória de Deus. Durante 1 ano, 100 mil pessoas foram salvas. Naquela semana, a cidade foi tomada, as pessoas começaram a orar na rua, nos seus empregos. Durante aquele ano, os bares fecharam, as boates fecharam, as cadeias ficaram vazias, os juízes não tinham o que julgar nos tribunais. Eu queria ir lá, eu conheço um pouco da história de Evan Robert. Eu queria ir lá, pisar. Eu fui, a cidade chama Lugo. Eu cheguei lá, uma igrejinha pequenininha, que foi construída em 1898, 6 anos antes do avivamento. Murozinho baixo, uns túmulos, como é costume europeu, em volta da igreja. Os túmulos dos pastores, dos reverendos. Estava lá o túmulo do Evan Robert. Portão baixo, meio aberto. Brasileiro, quando está por aí, se tem placa de não pode, ele já costuma entrar. Imagina quando não tem placa. Olhou para um lado, olhei para o outro, não tinha nenhuma placa. Eu, abri o portão. Nós fomos numa van, estávamos em 8 pessoas. Botei o pé para dentro. Dei uma de turista primeiro, bati a foto de cara, estou aqui onde aconteceu um dos maiores avivamentos dos últimos séculos. Um dos maiores movimentos do Espírito Santo sobre a face da terra nos últimos séculos foi o avivamento do país de Gales. Na Chapel Moriah, Capela de Moriah, um lugar pequeno. De repente eu vi uma canção, tinha uma capelinha menor, mais velha do lado, tinha uns anciões galeses orando. A gente abriu a porta, um deles saiu para fora, irmão Ebenezer, de 85 anos. E ele abriu a porta para a gente entrar lá dentro. A gente entrou, tinha um órgão antigo, pedimos para tocar. O irmão que estava com a gente, Flávio, que é de Londres, tocou. E nós invocamos o nome do Senhor ali. E é como se o Espírito tivesse grudado naqueles tijolos. E por umas 2 horas a gente ficou dizendo: Pai, nós desentulhamos os poços do nosso pai Abraão. Faz de novo. Agora, sabe o que é interessante? Gales é o menor principado do Reino Unido. Lugo é uma cidade pequena. Evan Robert era funcionário de uma mina de carvão junto com seu pai. Gente improvável, lugar improvável. Mas eles decidiram buscar a face de Deus com tudo que tinham. Sabe, os seus pastores diziam para os jovens, para os meninos, eles diziam: não faltem as reuniões de oração, aquelas que a gente não vem. Não faltem as reuniões de oração. Talvez numa dessas o Espírito venha. E numa dessas, 31 de outubro, o Espírito veio. O que eu quero falar, eu quero encorajar essa casa, essa cidade, a igreja que está reunida nessa noite,
Talvez você pode olhar para você e dizer: ah, pastor, você não conhece a minha história. Senta comigo, eu conto a minha. Talvez nós temos coisas muito parecidas. Talvez viemos dos mesmos lugares, com as mesmas dificuldades. Se Deus pode fazer coisas como Ele fez em Gales, está fazendo por meio da nossa vida, e não há limites para Deus. Tudo que Ele precisa de alguém disponível. Eu creio nos próximos anos Deus está construindo algo para Ele. Nós temos que entrar nesse lugar. Não dá mais para brincar de ser igreja. Não dá mais para brincar de vir no culto. Não, eu vou lá porque é bom, eu gosto. Não, tem que vir porque é a paixão da sua vida. Deus tem que ser a fonte, Ele é a fonte da sua vida e tem que ser o seu balizador, a sua bússola. Nós temos que depender do Espírito e viver no Espírito. Eu estou preparando meus filhos para os próximos anos. Eu estou preparando as pessoas à minha volta para os próximos anos. Eu estou pensando numa igreja saudável, que perfeita não existe, mas existe saudável, que está sendo desenvolvida para os próximos anos revelar Cristo de verdade. O Cristo de verdade. Amém? Eu queria orar com você agora nessa noite. Vamos? Então fica de pé comigo. Eu estou encorajado com muitas coisas. Eu não estou empolgado, que empolgação passa. Empolgação vem e vai. Eu também acho que eu estou meio sóbrio agora. Eu não estou tão aquela... Não, eu estou pensando, refletindo. Por quê? Porque eu preciso construir algo na medida de Deus. Eu não quero só ter uma visitação do Espírito, eu quero que Ele permaneça na minha geração. Eu quero ver a glória não só num dia, eu quero de noite coluna de fogo, de dia nuvem de glória permanente, nos conduzindo de dia e nos iluminando durante a noite, como nos dias de Moisés. Não é só uma reunião, mas é um estilo de vida que vai determinar os anos que estão diante de nós. Entende o que eu estou falando? Eu quero te chamar nessa noite para esse tempo de maturidade. O que é isso? Chegou a hora da gente pagar a conta. Entendeu? Meu filho casou. Antes ele comia o pão que eu botava na mesa. Agora quando eu chego de viagem, ele liga para mim, eu vou na casa dele tomar café e vou comer o pão que ele botou na mesa. E nem sempre, escute, na mesa ele tem condição às vezes de colocar as coisas que eu gosto de comer, mas eu não vou lá por causa do pão. Eu vou lá por causa que ele preparou a mesa. Porque o pai, ele não se impressiona com as coisas que o filho pode produzir, ou dar, ou fazer, mas é com o desejo que o filho tem de estar com ele, e por isso prepara o lugar para ele. Por isso que tem que ter coração voluntário, porque Deus não se impressiona com o tamanho das coisas, Ele se impressiona como. Quando eu oferto, não é o quanto eu dou que vai impressionar Deus, mas é como eu dou. Quando eu faço algo, não é o quanto eu faço, mas é como eu faço. Sempre o como vai determinar se agradou ou não ao Senhor. Então às vezes eu chego lá, nem sempre na mesa vai estar tudo que eu queria comer. Eu digo, eu vou comer, mas eu não gosto. Mas eu não vou por causa da comida, eu vou por causa dele. Porque ele preparou o lugar, ele preparou a mesa, ele pagou por aquilo. Custou trabalho, custou disposição, disponibilidade. Esse é um tempo da gente pagar a conta. Está entendendo? Porque para que eu vou lutar por coisas que já são minhas? Agora eu preciso ser responsável por aquilo que já é meu. Eu não preciso correr atrás de coisas que já me pertencem. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha realidade. Está tão difícil. Tem coisas que são suas, mas você não pode usufruir porque você não tem estrutura para isso.
Meu filho de 8 anos, o meu carro é dele. Mas pergunta se ele pode dirigir. Não. Por quê? Porque ele não tem idade para dirigir. Mas o meu filho que já tem mais de 18 anos, esse pode dirigir? Não. Só se ele tiver habilitação. E para ter habilitação é preciso viver processos. É preciso fazer a prova e ser aprovado, que vai me dar o direito de utilizar e usufruir daquilo que é do meu pai. Então tem coisas que eu ainda não posso, porque ou eu não tenho estrutura o suficiente, ou eu não passei na prova que é necessária. Não reclame dos processos, mas aprenda a viver cada processo da sua vida, porque Ele está te fazendo melhor. Ele está te aperfeiçoando para aquilo que Deus te chamou para ser, a habitação que Ele deseja. Cada vez que eu boto a planta sobre a casa, de vez em quando eu faço essas revisões, tem que parar, aí tem que fazer aquela, pega a planta, né? E vou medir. Eu vou medir a casa com a planta na mão. Aí eu vejo que eu construí parede que não era para ter. Rapaz, dá um trabalho para derrubar. Aí eu vejo que eu abri porta onde não era para ter aberto. Dá um trabalho para fechar. Aí eu vejo que tem fundamentos que eu achei, não, aqui estava bom. Aí ele tem que me esticar para eu alcançar a medida daqueles fundamentos que eram necessários para manter a estrutura da minha vida. Irmão, não tem como dar errado. E tudo que nós estamos vivendo, passamos, sofremos, lutamos, tem a ver com aquilo que o nosso Pai está fazendo em nós. Não se preocupe. Não se preocupe. Essa leve e momentânea tribulação não é comparada com o peso de glória que há de vir. E o que há de vir, a glória que há de vir, como nos dias da casa que Moisés construiu, ela vem para aprovar o que nós estamos edificando. Amém? Vamos orar? Aleluia. Você pode ficar onde você está. Amanhã se der, se Deus permitir, a gente ora diferente. Eu estou naquelas fases que eu já não estou muito no movimento. Eu estou querendo entender as coisas. Sabe quando precisa ter compreensão? Eu gosto do barulho. Eu sou pentecostal, irmão. Eu tenho essa cara de maconheiro aqui, mas eu sou pentecostal. Eu sei que a minha cara assusta. O cara cabeludo, barbudo, tem uma cara de doidão, né? Esse cara fumou muita maconha, é verdade. Mas deixa eu falar para você, eu tinha cara de crente e era maconheiro. Agora eu tenho cara de maconheiro e sou crente. Mudou, sério. E fui muito na igreja com cara de crente, mas era à toa. Bicho, ia enganar o pastor só. Agora eu tenho essa cara de maluco assim, mas eu sou crente. Então eu estou querendo entender os nossos dias. Estou querendo ter compreensão, clareza. Eu não quero andar em círculo, irmão. Eu não quero ver os meus dias passar sem eu edificar nada segundo o que Deus me pediu. Eu não quero ver meus filhos crescerem sem estar plantada a semente do reino de Deus dentro deles. Eu não quero passar uma geração sem deixar marcas em algumas pessoas, em alguns lugares. Então, mais do que fazer barulho, eu quero construir fundamentos nesse tempo. Eu acho que é um tempo para fundamentos. Por quê? Porque a Bíblia diz da volta do Senhor, que a nossa esperança, ela diz que ela vai ser terrível, mas também vai ser gloriosa. Depende do tipo de casa que a gente está construindo, sobre a areia ou sobre a rocha. Amém? Levanta as tuas mãos comigo. Deixa eu abençoar a sua vida. Cada um de nós sabe o que precisa mudar. Sabe ou não sabe? Sabe. Enquanto eu falo, você já mediu a casa umas 20 vezes aí. A gente sabe que a gente precisa mudar. A gente precisa parar de falar mal dos outros. Rapaz, isso é terrível. Julgar a casa do próximo. Terrível.
A medida da casa de Deus tem medida exata, tem um padrão, é o céu. Não esquece disso. Pai, nós exaltamos o teu nome, te adoramos da beleza da tua santidade e declaramos vida nessa manhã sobre essa casa, sobre essas famílias, sobre a igreja que se reuniu nesse lugar. Ah, Deus, nos ajuda a andar no seu padrão, no seu modelo, segundo aquilo que você propõe. Nós queremos ter a sua identidade, nós queremos ter o seu DNA, nós queremos andar